Só ouvi falar. Também não, Luiz. Estava no ar. Tava todo mundo trabalhando, né? Diferente de você. Eu tava ali consumindo para chegar aqui e entregar para você ter a possibilidade de ouvir o nosso Danilo da coletiva. Você ouviu para poder ouvir agora de novo. Exato, que ele fala sobre a maturidade, né, do time e também sobre o Endrick, um dos grandes assuntos da seleção brasileira. Roda aí. Cadê? Pessoal, nós temos que ser claro. Nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos. Fred Caldeira, Cazé TV, bom falar com você como sempre. Na Copa do Mundo a gente sabe que um segundo ele pode virar uma eternidade, que um momento ele pode parecer muito mais definitivo do que ele é. E dentro dessa corrente de pensamento eu queria te perguntar sobre o Endrick, porque há uma impressão parcial externa de que o Endrick talvez não faça parte do grupo, que o Endrick, ele, por não ter entrado e ter aquecido o segundo tempo inteiro, ele está no fim da fila. Enfim, é uma impressão de quem não está vendo de perto. Eu queria te ouvir como um dos líderes desse vestiário, como que é o Endrick como parte desse grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Obrigado. Fred, prazer também falar com você mais uma vez. Eu acho que esse é um tema, que é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para a interpretação, é justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, o Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. Tá aí o Danilo, né, um dos líderes, né, dessa seleção brasileira convocada pelo Ancelotti. Sempre muito bom ouvir o Danilo, cara, muito esclarecido. Né, direto aqui, quando você tá com imagens aqui já da entrada aqui de Gana e Panamá, o jogo da sequência aqui de Copa do Mundo, que você vê tudo aqui na tela da Cazé TV, mas já tá lá nosso trio, Bora. Fred Caldeira, Guilherme Beltrão, Chico Moedas. Ô, galera, o Danilo fala uma coisa ali, ao falar sobre o Endrick, da entrevista do Casemiro, que é, às vezes, falar as coisas de forma clara para não deixar dupla interpretação. Hoje, eu vi uma dupla interpretação sobre o que falou o Danilo. Para muita gente, é uma fala, Fred, sobre uma seleção que está com medo, né, de um adversário, que não consegue ser ofensiva, não consegue ser agressiva, e outras pessoas entenderam, né, que é uma fala, de fato, madura. Uma fala com entendimento do contexto que está acontecendo na Copa do Mundo e entender a realidade do futebol brasileiro. Qual a interpretação de vocês sobre essa questão da maturidade falada pelo Danilo? Um beijo e saudade, amigos. Um abraço, meus queridos. Estou aqui com meus o cara mandou um queridíssimos. beijo, tu mandou um abraço, é isso mesmo? É porque entende, o beijo né? fica para depois. Entendi, legal. Exatamente. Mas um beijo pra você, tá? Um beijo pra você, meu querido. Isso. Cara, o Danilo, ele foi um pouco otimista demais em querer dizer que as coisas não podem ter mais de uma interpretação, né? Cara, não tem como, né? Ele dando essa declaração sobre o estágio que a seleção brasileira chega, ele faz
a parábola do bambu chinês, né? Que tem que plantar durante anos, regar para depois nascer o bambu e tudo mais. Você sabe a diferença do bambu? Não faça isso. Cara, isso não foi combinado, tá? É impressionante dizer isso. 7h53. Isso é Fred Caldeira. Não faça isso. Isso é Fred Caldeira. Moleque, a gente falou sério. O Chico Ele falou, nem aguentou, mano. não posso começar com a fábula do bambu. Mas explica essa história da fábula do bambu, cara. Que história é essa, porra? Cara, basicamente, o Danilo, enquanto o Fred se recompõe, te amo por isso, tá? Foi maravilhoso, eu amei isso. Tô muito Que feliz, grande sério. imbecil, cara. Enquanto o Fred se recompõe, um dos maiores, o Danilo falou do bambu chinês, que é o seguinte, é uma árvore, né, uma planta, que ela requer muita dedicação, muito empenho no cultivo, mas o resultado só vem depois de 4 anos. Então, assim, ele é uma parábola, inclusive os 4 anos são simbólicos, né? Pegando a seleção brasileira, Porra, o aí ciclo fudeu. para. Sei não, Quer pegar desculpa, uma água? na verdade, o bagulho é o seguinte. respirar? O bagulho é o seguinte. Compramos 104 jogos. Aí sai uma caralhada de matéria. Copa de 2030, a Globo vai pegar tudo. Aí, na minha vez, o Danilo quer plantar bambu? Porra, velho! Tem empenho no cultivo. Porra, meu irmão! O nosso repórter, ele foi obrigado. Não, ele tá calma, fazendo calma. o trabalho. Porque ele fala que também que Ele dá foi pra arrumar as obrigado, coisas. cara, a chegar aqui e falar sobre cultivo. Dá pra de arrumar as planta. coisas pra essa Verdade. Pô, cara. Cara, assim, eu acho que, beleza, a gente até conversou sobre isso em off, né, cara? Óbvio que a analogia, assim, ela vai causar essas reações. A gente viu até nos posts das redes sociais repercutindo essa sonora, as pessoas no chat ironizando, fazendo piada. Muitas, obviamente, entenderam a analogia do Danilo, mas, óbvio, a gente sabia que isso ia acontecer. Mas, assim, pegando o que ele falou, esquecendo o bambu chinês, vamos deixar o bambu chinês pra lá? Não precisa repetir. Já me recompus. Tá. Tá? Eu acho assim que o Danilo foi sincero e eu acho que ele falou a verdade, cara. Sinceramente, eu concordo com a análise dele. Eu acho Mas que em nenhum momento ele descarta a possibilidade dessa Copa dar certo também. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele, Né? inclusive, ele até levanta o dedinho na hora que ele tá falando. Ele fala sobre essa questão de não ter maturidade tática, mas ele fala assim, mas isso não garante, entendeu? Ele deixa bem claro que não é uma desistência, não é uma jogada de toalha branca no Brasil. Não tá desistindo da Copa, nem entregando os pontos, nada. Eu acho só que ele tá sendo realista com o que foi o ciclo, gente. A gente começou o ciclo com o Ramon Menezes, depois foi Fernando Diniz, depois foi Dorival Júnior e agora a gente tá com o Ancelotti. Fernando Diniz dividindo o emprego. Dividindo emprego com o Flu. Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar com maturidade, quase que eu me engasguei agora. Cara, entender que o ciclo foi acidentado, o processo, o Ancelotti está tentando corrigir os erros em cima da hora, né? E isso tem consequências. O Deschamps é técnico da França desde quando? Desde 2012. Obrigado, PVC. Obrigado, PVC tá aqui do lado. A gente aprendeu um pouco com o PVC agora há pouco, tá? O universitário tá aqui. Exatamente. Cara, eu não soube E, se era cara, verdade, é isso, irmão. O Scaloni, antes de chegar na última Copa, estava vindo de uma sequência de 27 vitórias com a Argentina seguidas. Isso. Então, assim, já ganhou uma Copa. Então, eu acho que a minha interpretação da fala do Danilo ele falou a verdade, por mais que ela seja dura e difícil de aceitar por muitos brasileiros. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje é um dia da gente parabenizar Boa noite, a coragem do Danilo. Eu acho que muitas vezes... Muito boa noite. Eu não gostaria muito de falar com você, me referir a você, eu gostaria de seguir ele minha linha de raciocínio. Eu gostaria de verdade, parabenizar a coragem do Danilo, que eu acho que essa, de repente, poderia ser uma função da CBF e que o Ancelotti já vinha falando na última data FIFA em sobrelinhas, sabe? Ou seja, com a convocação do Vitor Reis, a explicação da convocação do Vitor Reis, com a dúvida na convocação do Endrick para essa Copa, só que a nossa cegueira para essa Copa não nos fez permitir enxergar que o Ancelotti já estava olhando para frente. Então, assim, é muito difícil digerir para o torcedor brasileiro que talvez essa não seja a nossa Copa. Isso não quer dizer que nós não podemos ganhar, né? Porque o futebol não responde necessariamente como resultado final ao planejamento, ele não responde necessariamente a projeto. Projeto, planejamento, são ferramentas que o futebol tem para você se aproximar desse resultado final. Então, acho que assim, acho que é uma coragem muito grande do Danilo de falar isso, e eu acho que assim, e aí entra o bambu chinês, né? Só que assim, só uma parada sobre o bambu chinês, até pro Fred poder falar, não foi na mesma resposta, tá? A resposta que o Danilo fala de maturidade tática não foi a resposta que ele fala do bambu chinês. O bambu chinês foi quando foi perguntado sobre a questão
da CBF como um todo, a gestão da CBF. Então, assim, se a gente quiser ser um pouco mais benevolente com o Danilo, dá pra gente olhar para esse lado também, porque a parte que ele fala da maturidade tática, do Brasil jogar talvez em bloco baixo, é uma outra resposta. A do Bambu Chinês, ele tá falando também sobre o Brasil em campo, né? Claro. Sim. É que a pergunta para ele, para falar sobre a CBF, foi sobre a CBF. Exato, eu acho que é importante diferenciar isso. Se fosse uma pergunta, Danilo, você acha que o ciclo vai acabar com essa Copa de 26? E ele fala, veja bem, não sei o quê. Não foi assim. Foi uma pergunta. Você disse numa entrevista ao repórter, né? Anos atrás, para mim... Osiris Nadal fez a pergunta. Seu Osiris, né? O Paraná nos abraça. Ele falando que, numa entrevista lá atrás, o Danilo detonou um pouco a organização da CBF e que o seu Osiris falou, e agora parece ter melhorado. Enfim, as notícias dessa semana não são tão nesse tom. Talvez, né? Mas, enfim. E aí ele vai e ele expande no sentido de, não, agora com o Rodrigo Caetano e tudo mais, ele se limita no Rodrigo Caetano. Também Perfeito, também. Ele fala que as coisas estão um pouco melhor, então foi nesse contexto, é bom explicar. Então, ó, eu tenho que liberar o nosso trio lá, para eles cuidarem de bambus e tudo mais. Um beijo para Fred, um beijo para Guilherme Beltrão. Também não quero nenhum tipo de contato com o Francisco Moedas, é melhor pra gente aqui também nesse momento. Um beijo, vocês voltam em qualquer momento. Ótimo, irmão. Aqui da programação. E a gente continua, a gente vem pra cá, porque vai começar, já vai começar, tá? Já. Gana e Panamá, lembrando que tem Copa Zona todo dia, você quer só amarrar? Eu acho que é o seguinte, não adianta, eu me recuso a acreditar que o Ancelotti está pensando em 2030, ele não está pensando em 2030, ele nem tem direito a pensar em 2030, apesar de estar com o contrato renovado. Ele só tem direito a pensar no próximo jogo e em pensar que já que a gente não tem maturidade para ser França, para ser quem está pronto, a Argentina, ele tem que entender, e acho que essa é a leitura do Danilo, de que às vezes a gente vai fazer um outro tipo de jogo que talvez seja menos elaborado do que as seleções que a gente vai estar enfrentando. Mas mesmo sendo menos elaborado, tem que ter competência para se defender e para contra-atacar, porque senão não vai ganhar jogo nenhum. Bora pro jogo!